Olá pessoal, aqui é o professor Marcelo Peixoto da Silveira e este é o canal Resenha Forense. Isso antes da edição. O Aldrin vai editar os vídeos, né? Agora a gente está gravando do Instagram e ele vai colocar lá no canal. Hoje a gente começa o ousado projeto envolvendo a patrística. Aldrin acabou de entrar. É isso aí. Aguardando. Acho que tá dando certo. Deu certo. Olá! Belezinha? Chegou o dia, hein? Chegou o dia, cara, eu tô animado demais. Eu Tô também tô muito, muito, bastante muito. animado. Tô muito feliz, animado e energia renovada, né? Com certeza. Pô, muito tempo que eu não apareço aqui, né? É, No teu na canal. parte de baixo. É. Cheirinho de É. Jordan Peterson aqui ainda. Cheirinho de Jordan Peterson. Então, tá aqui, ó, bonitão. Mostra o seu aí. Pra mostrar o meu. Hoje a Eu ia gente mostrar a cerveja primeiro, mas faz tudo bem. aprecie sua imagem jovem, porque daqui a 12 anos a gente vai estar bastante. Talvez eu tenha alguns cabelos grisalhos, né? Se Deus quiser, eu Ou vou ter também. Eu careca. acho o cabelo grisalho um negócio lindo. É, careca não é Eu tão também lindo, acho não. bonito. Eu também acho bonito. Bem, a gente já anunciou muitas vezes, né? O projeto não cabe ficar com maiores digressões ou avisos aqui. Acho que vamos tocar e enfim. Certamente. Eu tô Bem, emocionado, porque eu enchi muito o seu saco para que isso acontecesse. sim, E eu sim. tô aqui com a minha cerveja. Realmente. Talvez, como é o primeiro episódio, caiba falar. Minha cerveja é uma É, Amstel, como sempre. o Talvez primeiro episódio merece uma explicação. merece uma descrição breve do histórico do que é esse projeto, né? Inclusive para comemorar, ó, não tô de pijama hoje. Eu tô sempre de pijama, hoje eu não tô. Olha que legal. Hoje eu tô de camisa. Hoje merecia, né? Um dia Maravilha. especial. Não, hoje é um dia especial. Tomar no copo bonitinho aqui também. Dá Mas uma então, explicação. como é que, como é que surgiu a ideia disso aqui? Eu não sei exatamente quando surgiu, mas o Marcelo é um cara meio maluco, né? Ele tem umas ideias assim, e ele não vira e fala, pô, é, olha isso aqui que interessante que eu pensei. Ele fala, não, vamos fazer isso aqui amanhã. É Então, assim, verdade. a coisa acontece meio rápido mesmo, né? E aí ele falou, pô, vamos. Negócio da patrística e tal, não sei o quê. Eu falei, depois a gente vê, esperar um tempo, a gente junta dinheiro, deixar o Marcelo passar no concurso aí, ficar rico, tudo mais. E aí foi a ideia que ele deu também. Só que aí quando tava chegando no final do Sartiange, ele virou e falou, pô, é. O pessoal falou ali que eu derramei cerveja. Sim, eu derramei cerveja. Com Mas certeza, tá, é tá apressado. tranquilo, foi bem pouquinho. E aí ele virou e falou assim, cara, a gente podia começar a patrística logo, né? Eu falei, aí a gente, enfim, eu fiquei resistindo um pouco. Ele acabou me convencendo por alguns motivos, que, enfim, não sei se cabe mencionar aqui, enfim, algumas coisas. E aí enfim, aí cá estamos nós, começando a resenha do primeiro volume da Patrística pela editora Paulus. Primeira parte da carta de São Clemente I aos Coríntios. Perfeitamente. Hoje a gente começa a poder responder o nosso amigo Conde afirmativamente. Você leu tudo isso aqui? Sim, eu li todos os verdinhos que você Os, mostra livros, no vídeo. os livros verdinhos do Iago Martins. É. Eu li tudo. Bom, vamos lá então. Quer falar um Com pouquinho de certeza. Clemente Romano e do contexto envolvendo as cartas? Acho uma boa ideia. Né? A carta, no caso, né? A princípio é só Ah, uma não que ele são. escreve. Ah, é que há uma São cinco divergência. tem alguma. Tipo, tem Uhum, divisões na carta, mas uhum, ela em si é uma carta só. Eu não sei se mandou várias certo. cartas, mas eu acho que não. Não sei como as cartas eram mandadas naquela época, precisava para escrever carta muito grande. Mas, bem, qual Tá. que é o contexto em que isso aqui acontece? Clemente Romano é, conviveu com os apóstolos, né, foi o quarto papa da Igreja Católica. Inclusive, Perfeito. eu acho que é o último nome que a gente menciona na missa. Tem alguns momentos, a gente, tipo, eu não sei qual é a ocasião, mas em algum lugar, às vezes, eu não sei se você já percebeu isso, fala, né, acho que nas preces fala de Pedro, Lino, Cleto e Clemente. Né, são os quatro primeiros papas. E depois, eu não sei se ele fala mais algum depois, mas a Uhum. sucessão vai até aí geralmente quando se menciona. Então é muito interessante, né? A gente está falando de alguém que conviveu com os apóstolos,
E isso fica bem claro ao longo da leitura também, né? Não realmente tu percebe na escrita dele algumas coisas que ele fala que o cara estava ali, né? O cara estava muito próximo de quando Jesus veio. E calma aí, os plastiquinhos estão caindo aqui, eu esqueci de tirar. E ele conviveu com, com Pedro, né? Ele Sim, sim. conheceu Pedro pessoalmente. Eu vou tirar a brochura. Tem essa Tudo bem. brochura aqui do lado de fora. O livro por dentro é esse aqui. Lindíssimo também. Lindíssimo. Bem, e qual que é o contexto, qual o motivo da carta, né? Tem uma introduçãozinha aqui e o autor, que eu não sei quem é, comenta que a igreja de Corinto, né, o grupo de Eu cristãos também de Corinto... não identifiquei o autor na introdução. Eu também não procurei, eu vou ser bem sincero, eu não procurei, mas de qualquer forma... Eu procurei, não tava- achei. então... O problema é da edição, hein? Talvez Tô brincando. seja da editora. Pois é. Enfim, de todo modo, o que acontece? Tava tendo algumas tretas ali em Corinto, né, pelo que eu percebi, chegaram a depor um bispo de Corinto, né, os próprios cristãos, né, discordaram da autoridade dele, de alguma coisa que ele fez, e aí depuseram o cara. E aí tava com umas tretas desse tipo, né, algo sempre associado ao poder, à hierarquia dentro da igreja. E aí, São Clemente Romano, que é esse cara aqui, escreve a cartinha mandando eles se colocarem no próprio lugar, né? Mandando, olha, parem de ser soberbos, arrogantes, etc. E já na condição de papa. Ele já era papa. Pelo que eu Cara, entendi, foi no ano de boa 55. pergunta. Tu chegou a pesquisar isso? Eu não sei. Não, no contexto aqui deu para entender algo nesse sentido. Eu posso estar equivocado, tá? Mas eu tenho quase certeza. Mas enfim, já deu para entender, né? Não, assim, só uma informaçãozinha sobre contextualização ainda. Uma coisa que eu acho legal da gente lembrar é que naquela época os papas viviam muito pouco tempo, porque os cristãos estavam sendo perseguidos ainda, né? O próprio Cristo foi perseguido, ainda estava naquela perseguição de Cristo, né? Da galera que seguia Cristo diretamente. Então, os papas ficavam muito pouco tempo. Então, por isso que o Papa, sei lá, o Pedro foi crucificado, não foi? foi crucificado de cabeça para baixo. É. Sei lá, o 10º Papa provavelmente conviveu com os apóstolos, tá entendendo? Não ficava muito Sim. tempo, não era um cara velhão. Né? A coisa funcionava diferente porque os papas morriam muito rápido, a galera era perseguida, enfim. Então é legal a gente ter isso em mente, né? Então o 4º Papa aqui, ele tinha convivido com os apóstolos. Então isso é uma visão interessante, né? O tempo passa mais rápido, demora mais para passar. Enfim, entre aspas, não deu para entender a ideia. Bom, vamos para a carta. Só para constar, identifiquei. Os conflitos na cidade de Corinto, que, salvo engano, é uma cidade grega, muito importante na história bíblica, é a mesma cidade que recebe as cartas de Paulo. De né? Paulo, sim. Então, é uma comunidade cristã importantíssima para a história da igreja. E os conflitos, agora eu identifiquei, começaram no ano de 55, logo depois na página 17, afirma-se o seguinte: 40 anos mais tarde, ou seja, do começo dos conflitos, Clemente de Roma é informado sobre o tumulto que toma conta da comunidade, etc, etc. Então, foi assim, no finalzinho do século I depois de Cristo, do século I, então, que Clemente entra em contato ali com a região de Corinto. E é engraçado, já que agora a gente vai falar da carta em si, é engraçado notar que inegavelmente ali há uma admoestação, não é? Mas eu sinto que é uma admoestação muito branda. Eu não sinto assim um tom muito agressivo. Talvez você tenha uma impressão diferente. O que você tem para contar? Eu tive uma impressão parecida também, porque, pensa, o pessoal, né, ele menciona isso muito claramente aqui, né, na 3ª página, você já tem ele falando consequências funestas da discórdia. Né, então, o problema daquela comunidade em Corinto era a discórdia. O pessoal estava brigando muito entre eles. Sim. Entre eles havia muita discórdia. Né? Então, um tom agressivo talvez acabasse gerando mais discórdia ainda. Né? Talvez isso tenha sido um tanto estratégico. Inclusive, ele passa aqui as 2 primeiras páginas, 2,5 primeiras páginas. O preâmbulo, né? Assim. Ele passa o preâmbulo até puxando o saco do pessoal de Corinto. Ele fala. Ele até fala aqui: toda honra e abundância vos tinham sido concedidas. Vocês eram os caras, né? Sim, vocês eram os caras, vocês eram brabos. Tipo, todo mundo estava convivendo direito, a coisa estava dando certo. Mas aí aconteceu aquilo que está escrito, né? Cumpriu-se o que está escrito.
Aí vem a citação da Bíblia, né? O amado comeu e bebeu, se alargou, engordou e recalcitrou. Daí surgiram ciúme, inveja, rixa e revolta, perseguição e desordem, guerra e cativeiro. Né? E aí ele, mais adiante nesse parágrafo, ele menciona que cada Deuteronômio um... 32:15. Isso, sim, é importante a gente citar isso, né? Bem lembrado. E aí ele fala ali no final desse parágrafo, né? Cada um anda, tipo, hoje, né? O que está acontecendo é que cada um anda segundo as paixões do seu próprio coração, do seu mau coração. Então, parece que de alguma forma antes estava tudo ali junto, orientado para Deus, algo que transcendia cada pessoa individualmente, e por isso que havia concórdia. E agora cada um está agindo segundo o próprio coração, e por isso que as pessoas brigam, né? Sim, é uma bronca com um tom mais ou menos assim, olha, vocês estão... Como é que é aquela frase? Olha, não, você cospe no prato que comeu, né? Eu senti isso, eu senti isso, até com a passagem ali de Deuteronômio é mais ou menos assim, olha, vocês cresceram com a cristandade, né, lograram as benesses de uma vida espirituosa, e de dentro para fora estão ruinando essa virtude, né? Sim. E isso é culpa só de vocês, e eu vim com essa carta impor uma admoestação, ainda que amorosa, né, uma interpretação similar, sim, mas uma bronca, né? É uma bronca. Então a patrística começa com uma bronca à comunidade cristã de Corinto, né? Aliás, é uma cidade que merece mais pesquisas, assim. Faltou uma historiografia aqui, né? Não sei. Pelo menos sim, da nossa parte. Sim, okay. Sim, nossa. Estudar um pouquinho por que ela é tão importante na cristandade, etc. Sim, tá certo. Então o contexto é esse. Corinto passou por uma discórdia, né? Havia ali então uma desobediência à jurisdição canônica, se é que eu posso falar assim. E o Papa do momento, Clemente Romano, aparece então para adverti-los. Olha, perfeito. Há necessidade de volver à autoridade eclesiástica verdadeira e legítima. Abaixem a bola. Ordem na casa. Sim. Exato, essa é a ideia. E aí, esse foi o preâmbulo, e aí começa a primeira parte, que é virtudes a praticar. A propósito, a resenha de hoje vai ser o seguinte: itens 1 e 2 da carta, né, que é a virtudes a praticar, e o segundo, que é o que? Tu consegue ver aí? Que o índice no final do livro é... Só um instantinho. Fidelidade de Deus para com os íntegros. Os íntegros, desculpe. Isso. Não, tranquilo. Perfeito. O delay sempre atrapalha. Bom, então vamos em virtudes a praticar. Primeiro ponto da carta. Isso aí. Okay. Aí ele começa aqui, contra a inveja, o nome dessa parte. E aí ele usa alguns exemplos do Antigo Testamento. Não dá para ficar listando todos, mas o mais evidente aqui, e o mais claro que todo mundo conhece, é o exemplo de Caim e Abel, que é o primeiro que ele menciona, né? Enfim, Caim matou Abel porque Deus aceitava os sacrifícios de Abel, enfim, eu particularmente não sei exatamente porquê, mas... Gênesis 4, 3-8, para quem quiser lembrar depois. Fato é que o Caim, independente dos motivos pelos quais Deus aceitava os sacrifícios de Abel e não de Caim, Caim não sabia lidar com isso, né? Caim ficava com inveja. Talvez Deus quisesse exatamente colocar uma lição em Caim. Estou especulando aqui, né? Talvez, olha, você precisa aprender a lidar com esse tipo de coisa. E ele não conseguiu desenvolver essa virtude, não aproveitou a oportunidade, desenvolveu um vício, virou invejoso, e aqui ele coloca, né? O ciúme e a inveja, nesse contexto, geraram o fratricídio. Tão grave é a discórdia, a inveja, né? Fez o irmão matar o outro. Isso aí, quantas coisas são piores do que isso? Muito poucas, eu diria. Se você colocou que Deus estivesse... Talvez a revelação do momento estivesse procurando nele uma aprovação, eu até entendo. Mas eu acho que isso é um limite tênue, né, diante do livre-arbítrio, ou não? Como assim? Explica um pouco melhor. Eu tô especulando meio assim, me veio isso agora na cabeça. É porque você falou do problema da inveja, né? E talvez Deus, como é que você colocou? Deus talvez estivesse testando justamente... eu não diria testando, eu não diria testando. Eu diria dando oportunidade para ele desenvolver uma virtude que ele não tinha. Eu tenho porque um pouco de dificuldade com isso. Porque a virtude ela não nasce
do nada, né? Você precisa desenvolver a virtude a partir de momentos em que você precisa ser virtuoso. Né? Se você tem um sujeito que passou a vida inteira num quarto, nunca teve contato com a sociedade, ele, vamos supor, ele nunca sofreu um momento de medo. Ele sempre conhecia muito bem as coisas. E se ele não sofreu um momento de medo, não tinha como ele desenvolver a virtude da coragem. Tipo, tu não pode olhar pra esse cara sentido. e falar, ele é corajoso, ele não é corajoso. Tipo, ele não é nenhum dos dois. Perfeito. Ele não teve oportunidade de desenvolver isso. É a mesma coisa aqui, né? Deus coloca a gente a várias provações, não só no sentido, quer dizer, não no sentido de ele ver se a gente é, porque ele sabe, mas no sentido de uma oportunidade pra gente ser. Né? Perfeito. Não, faz sentido, faz sentido. De modo que não fica desconfigurada a ideia de livre-arbítrio. Sim, Depois de falar do Antigo Testamento, ele traz então exemplos contemporâneos. Quer comentar essa parte? Contemporâneos para ele, bom lembrar, óbvio. né? Contemporâneos não é 2020, Não é 2020. 1900. Sim, é o século I depois de Cristo. Sim, são os apóstolos. Né? Exato. Comenta aí que eu tô abrindo a segunda cerveja aqui. Não, ele resgata o apostolado, né? Consideremos Vai os bons transbordar. apóstolos. Caiu a cerveja aí? Tá quase. Ele fala, olha, Pedro, pela inveja injusta, suportou não uma ou duas, mas muitas fadigas, e depois de ter prestado testemunho, foi para o lugar glorioso que lhe era devido. Por causa da inveja e da discórdia, de novo, inveja e discórdia, né? Olha como ele lança isso à comunidade de Corinto, né? Paulo mostrou o preço reservado à perseverança. 7 vezes carregando cadeias, exilado, apedrejado, tornando-se arauto no Oriente e no Ocidente, alcançou a nobre fama de sua fé. Depois de ter ensinado a justiça ao mundo inteiro e alcançado os limites do Ocidente, ele deu testemunho diante das autoridades, deixou o mundo e se foi para o lugar santo, tornando-se o maior modelo de perseverança. O que talvez aqui, a palavra modelo aqui para nós católicos é importantíssima, né? Com certeza. É um modelo, não só de perseverança, mas um modelo em Cristo, e portanto um modelo de santidade. Sim. E como ele está falando isso no contexto da inveja, é um modelo de alguém que superou a inveja. Né? Então que a gente se espelhe nele para poder superar as nossas invejas. Sim. Inclusive, tu falou aí, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser crucificado de cabeça para cima, porque não queria se crucificar igual Jesus Cristo, igual ele não se achava mestre. digno. Exato. Sim. Então, tu vê, o cara foi o estado em que ele estava pro estado que ele foi, né? Tipo, foi uma mudança radical. O evento, a morte dele ocorreu em Roma? Sim, foi ali naquele obelisco. Ah, foi ali. Foi Entendi. Eu achei que primeiro ele morreu e aí ele foi transportado para uma autoridade eclesiástica que falou, quer saber, aqui a gente vai fazer uma mega igreja, entendi. Naquela época não tinha muito... A igreja estava perseguida, a igreja era um monte de gente pobre, assim, meio, sabe, não tinha um poder que veio a ganhar depois, né? Então, começou a ter, não tem como, vou transportar esse cara aqui. Tá, a gente vai prender vocês no meio do caminho porque vocês são cristãos, sabe? Tipo, não ia dar pra fazer isso. Perfeito. Bem, ele fala aqui... Ele pede deles o arrependimento, né? Isso, ou seja, na parte do arrependimento. Se ele está falando de arrependimento, ele está falando, olha, eu parto da premissa de que vocês pecaram. Então eu estou dando a oportunidade de um arrependimento, né? Para que a mora seja purgada. Perfeito. Cara, eu tô muito animado. Desculpa, eu não consigo me conter. Não, tá tô super muito animado. Legal mesmo. Tá achando muito legal. Desculpa. Eu tava com medo da dinâmica, mas tá super legal. Tá legal. Tá muito maneiro. Sim, a cerveja ajuda, né? Eu ia dar um sorrisão aqui do nada, ia ficar meio estranho, que eu ia dar um sorriso do nada, mas aí eu prefiro falar logo. Tipo, eu tô muito animado, tá muito divertido, cara. Então, com a sua ide em paz e com ânimo. E com este ânimo, me diga então o que você entendeu aqui do arrependimento. Bom, eu marquei algumas coisas por aqui, né? Tem uma partezinha, ele fala ali da transição, né? E ele coloca aqui, vejamos o que é bom, o que agrada e o que é aceito diante daquele que nos criou. Então não se preocupar com o que os outros estão achando, se preocupar com o que Deus acha. Porque o que Deus acha não é exatamente um achar, né? É uma certeza, enfim, o negócio realmente é.
né? Tanto que é porque ele acha, né? Talvez a gente pudesse até colocar desse jeito. Então, a vontade de Deus, a opinião de Deus, essa é certa, a gente segue nesse caminho, né? Ele dá alguns exemplos da escritura aqui também, né? Faz várias citações. Ele coloca aqui, né? Ezequiel 18, 23, 33, 11. Tem muita coisa aqui, né? Tem. Esse Ezequiel aí, ele fala o seguinte: eu vivo, diz o Senhor, e não quero a morte do pecador, e sim que ele se arrependa. Então, olha, enquanto tu estiver vivo, dá tempo de tu se arrepender. Sim. Claro, não é pra jogar. Não, desculpa, pode falar. Não é pra jogar pra depois, falar. é pra fazer o quanto antes, só que ainda assim, existe sempre essa possibilidade enquanto você tá em vida, né? Você tem de ir atrás o quanto antes possível. Então você que tá enrolando aí pra ir se confessar, vai logo. Tu pode morrer a qualquer momento. Pode cair o avião daqui a pouco. Pois é. Ou Jesus pode voltar até lá, né? Aí você não pode. Enfim. Vai precluir. Mas não, eu gosto muito disso, porque não é a primeira vez. Eu citaria aqui, eu acho que foi João 8, né? Eu gosto muito dessa passagem, quando Jesus absolve a mulher adúltera do apedrejamento segundo a lei judia antiga. Ele revoga o preceito secundário, a sanção, né? Mas ele não revoga o pecado. Tanto que ele fala, perfeito. Vai, não peque mais. Então é o mesmo raciocínio cristão aqui, né? Olha, eu não estou defendendo, eu amo o pecador, mas eu não vou tolerar, ou melhor, eu não estou retirando o tipo do pecado, né? Que é a previsão ele é pecador legal. Ainda. Exato. Eu amo o pecador, ato constitui mas pecado. ele é pecador. Sim, e saiba que se tal ato for novamente praticado, você novamente será pecador. Essa é a ideia. E eu vou te perdoar novamente, se você quiser. Eu vou te perdoar, mas o pecado está lá. Se você quiser de verdade. Sim. A lei ainda existe. Exatamente isso. É isso. Porque aí que tá, né? O pessoal, hoje em dia, né? Pensa assim, jovem, pessoal progressista. Você me mandou uma coisa inclusive que foi fantástica. O quê? Não, que Jesus não disse nada disso. Que vocês estão falando aí hoje, né? Era uma listinha, né? Uma listinha, exatamente. Sim. Jovem hoje é foda, né? Porque amor. Aí o cara. Ama. E aí acha assim, não, que Jesus perdoa. Ok, mas se Jesus perdoa, é porque tá errado. Tipo, ele tá perdoando algo que é errado. Ele não é perdoar algo que é lindo e maravilhoso, certo, que você deve fazer a torta direita, né? Então, assim, ele perdoa, mas, né, você tem que ser, é quase óbvio isso é tautológico, cara. Tipo, tá errado. Você perdoa algo errado, você não perdoa algo certo. Não tem que perdoar. Então, sim, a atitude continua sendo errada. A prostituta lá tava errada. Jesus perdoou, porque tava errado, né? Sim. Não passou a ficar certo. Só para traçar um raciocínio que eu pensei aqui agora, analogicamente, imagine você que alguém sofre uma condenação equivocada por homicídio, tá? Alguém injustamente é condenado por uma falsa acusação de homicídio, certo? Esta pessoa cumpre 10 anos. E aí depois a justiça descobre que essa pessoa, na verdade, era inocente. Ok, há uma revisão. Só que a revisão nunca autoriza a pessoa, aquilo não é um banco de pena. Olha, como você cumpriu 10 equivocadamente, pode escolher um crime aí, self-service. 10 anos já está garantido, entendeu? É esse o raciocínio. Jocosamente colocado, mas esse é o raciocínio. Então a absolvição não revoga, não é uma abolitio criminis, para usar um jargão importante do direito criminal. Alguém escreveu alguma coisa ali. Me desculpe se viajei, o Ruiz. Me desculpe se viajei, mas... Eita, porra, esse negócio subiu ali. Que Pedro teria sido morto num circo construído por Nero. Cara, eu não tenho certeza. Há uma discussão sobre isso. Deve ter discussão, mas assim, a princípio o que chega a gente pela tradição... esse circo afastado de Roma ficava perto de uma vila chamada Roma. Aí teria confundido, né? O Roma da vila e Roma da cidade, seria isso? Talvez. Eu não sei. Porque Roma já era uma cidade grande na época, né? Não era uma vila, então... Bom, enfim, mas essas questões historiográficas estão um pouco além do nosso alcance, mas fica aí a dica aí para pesquisar depois, né? Dois assuntos importantes, então, né? Corinto e Roma. A Roma do século I, né? E aí ele fecha, então, essa parte do século I, do arrependimento, falando o seguinte,
né? Ele enfatiza a coisa do arrependimento, mas ele faz, olha, calma aí, no final, né? Ele fala o seguinte, citando uma fala vinda de Deus, né? E ainda que vossos pecados estejam como a púrpura, eu os tornarei brancos como a neve. Se estiverem como escarlate, né, vermelhos de sangue, de merda que vocês fizeram, eu os tornarei alvos como a lã. Se quiserdes me ouvir, comereis dos bons produtos da terra. Mas, se não quiserdes me ouvir, a espada vos devorará. Então é isso. Jesus 2.0 ele vai esculachar de novo. Sim. E aí a última frase dele aqui nessa parte, né? Na sua onipotente vontade, Deus decidiu que todos os seus amados tenham possibilidade de arrependimento. Então, arrependimento é uma possibilidade. Isso é maravilhoso. Sim. Uma potência, ela pode ser atualizada. Ela não é necessariamente atualizada, senão não seria exatamente uma potência, né? Há várias potências. Então, assim, é uma possibilidade. Depende de você, de certa forma. Ele está dizendo aqui, ó, você aceita isso e aí Deus te perdoa. Olha, eu tenho uma admiração pela sua linguagem metafísica. Eu fico admirado. Como você consegue um elogio público? Eu vou esconder minha cara aqui. Eu tô Pode chorar agora. Não é chorar, eu tô feliz, mas pô, eu fiquei envergonhado agora. É um elogio muito bonito. Volta aí, para de ser chato. Tá. Vai falando aí enquanto eu perco a vergonha. Então veja, ele fala do arrependimento, ele termina com esse tom bem forte, né? E aí ele fala e você poderia voltar logo, parar de fazer propaganda da Razer. E aí ele fala de obediência e fé. Então ele termina assim, olha, lembra do que ele disse? Falemos então de obediência e de fé. E diz, obedeçamos, portanto, a sua grandiosa e gloriosa vontade. E de novo, olha como ele realmente está tocando na ferida ali de Corinto, né? Abandonando a vaidade, a discórdia e a inveja que levam para a morte. Então, aqui é uma morte não só biológica, né, do corpo humano, mas aqui é uma morte de comunidade, né? Você está mortificando um tecido social saudável. Né? E aí ele vai citar alguns personagens importantíssimos do Velho Testamento, só para dar Abraão, né? Não tem como negar a sua importância. O cara foi dar uma facada no filho, né? Não tem como... exemplo claro de obediência, não tem como negar. Exato. Ele também cita Noé, né? Olha, Noé ele fez salvou a os arca, animais inteiros. E assim, ele não ficou questionando, ele foi lá e fez, né? Até porque isso é interessante, né? Imagina se ele fosse um jovem com senso crítico de hoje em dia. Tipo, ele não ia fazer, porque... Pensa assim, por que eu vou construir uma barca? Isso não faz sentido nenhum, tipo, só faz sentido porque Deus falou. Mas fora isso, não tem como você racionalmente chegar, tipo, não, realmente, né, o céu tá meio escuro hoje, eu acho que eu vou construir uma barca, vai que alaga tudo, né? Tipo, é obediência, cara. A tua razão não alcança isso. Mas tu sabe que Deus é brabo, então você aceita. Daí aí, literalmente, o pai é brabo, né? Literalmente. O pai é brabo, né? O pai do céu é brabo. Bom, eu particularmente dos personagens aqui do Velho Testamento, eu acho que todos aqui sintetizam a mesma ideia geral. Não sei se você quer comentar alguém específico aqui. Não, ia te perguntar a mesma coisa. Vamos para humildade e mansidão. Eu concordo, perfeito. Humildade e mansidão. Sejamos humildes, depondo todos os sentimentos de jactância, de vaidade, de insensatez e de cólera, e pratiquemos o que está escrito. E aí ele cita provavelmente a minha parte favorita da Bíblia, Mateus, né? Sede misericordiosos, a fim de que sejais tratados com misericórdia. Perdoai, para que vos seja perdoado. Da mesma forma, com que agirdes, também agirão convosco, também. Da mesma forma como dais, assim também vos darão. Do modo como julgais, assim também vos julgarão. Do modo como tratais com bondade, assim também vos tratarão. A medida que usais é a mesma que usarão para convosco. Só para constar, é Mateus 5:7, 6:12 a 14. Eu me equivoquei algumas palavras aqui porque está tendo um retorno e eu acabo me confundindo com a minha própria fala. Tu só falou isso agora, cara? Não adianta, eu acho, mexer. Bom, e aí ele concatena o trecho de Mateus com
Isaías, se eu não me engano, a letra N, né? Isso, 66:2. Isaías. Fortaleçamo-nos a nós mesmos com esse mandamento e esses preceitos, a fim de caminhar com espírito de humildade, submissos às suas santas palavras. Com efeito, eis o que diz a palavra santa. Agora sim a citação de Isaías. Para quem voltarei meu olhar, senão para o homem manso e pacífico, que treme diante de minhas palavras? Aqui é o temor a Deus, né? O pai é brabo. Quarta bem-aventurança, eu acho. Terceira. Ótimo, lembrete. Bem-aventurados os mansos, pois. Alguém pesquisa aí rápido, gente. Bem-aventurados os mansos, pois. E pacíficos. Herdarão a terra. Não. Os mansos, pois herdaram a terra. Tem a ver com herdar a terra. Eu acho que é isso. Possuirão a terra. Mas é isso mesmo? Bem-aventurados os mansos? Porque eles conquistarão a terra. Sim, a terra é o reino de Deus. É isso. Exato. Exatamente isso. O manso é o cara que recebe a ordem e... É o cara tranquilo. Ok. Não vou isso. discutir. É o cara tranquilo. É o cara do não vou discutir. Exato. Né? Uhum. E aí, essa coisa da humildade e mansidão, essa coisa toda faz bastante sentido. Uma outra reflexão que eu acho que dá para puxar é a seguinte. O resumo da citação que tu leu aí, daquela maiorzinha, está exatamente na última frase, né? A medida que usais é a mesma que usarão para convosco. Isso é muito importante quando a gente for pensar em julgar alguém. Porque eu penso o seguinte, quando eu estou reclamando de alguém, à vontade. Posso só dar um pitaco? Sim. Eu sempre tive uma dúvida sobre o papel do juiz diante deste aviso. O juiz, aqui dessa terra, o juiz civil, legitimamente posto para julgar. E Santo Tomás dá uma resposta a respeito desse tema, que consta do perfil Veredas. Depois eu compartilho aqui. Pode falar, Aldrin, desculpa. Interessante. Bom, enquanto você fala aí, eu já vou até procurar isso. O juiz do tribunal certamente julga, né? Mas aqui a gente está falando de um julgar que não afeta diretamente a ordem pública, digamos assim, né? A ordem social. Aqui a gente está falando de um julgar como eu olho pro cara e penso, pô, esse cara aqui está pensando não sei o quê. Esse cara aqui está fazendo isso por causa de não sei o quê. Esse é o julgar que a gente deve repensar dentro dessa passagem, né? Então, lembrar disso, né? A medida que usais é a mesma que usarão para convosco. Cara, imagina o seguinte, tipo, imagina você sendo cruel com alguém, tipo, virando e falando, não, você está fazendo isso por causa disso, tipo, você julgando alguém com uma certa medida, né? Tipo, não, você está fazendo isso aqui porque você está com inveja, sei lá, você está fazendo isso porque você é orgulhoso, não sei. Você aponta pro cara e pensa, não, você não é uma pessoa boa. E aí tu chega no céu, tu chega no dia do juízo final. Aí Deus olha pra você. Tipo, ele vai usar para com você a medida que tu usou para com os outros. Deus vai virar pra você e falar, olha, acho que tu não é tão bom assim não. Tá ligado? Talvez seja um grande hipócrita, né? Sim, porque pensa, tipo, tu vai ficar falando que os outros não são bons, que os outros são os bostas, que os outros são invejosos, tudo mais. Aí quando chegar no juízo final, Deus vai virar e vai falar isso pra você. Tipo, só que ele vai falar com propriedade, né? Porque Deus, você, Deus. Então assim, é isso, né? Deus vai usar com a gente a medida em que a gente está usando com os outros. Então se a gente ficar, nossa, olha como eu sou melhor do que você, olha como você é uma pessoa ruim, olha como eu sou uma pessoa boa. Tipo, a minha impressão é que Deus vai virar pra gente e vai falar, olha como eu sou uma pessoa boa e você é uma pessoa ruim. E a gente não vai ter o que discutir. Porque Deus é muito melhor do que a gente mesmo. Então, toma cuidado com as medidas, né? Quando a gente vai olhar para os outros e vai pensar, pô, e tentar julgar o coração do outro, sendo que a gente não tem como conhecer o coração do outro. E Deus tem como. Deus realmente vai poder virar pra gente e vai falar, olha, você é uma pessoa má. E a gente vai ter de concordar, né? Porque diante de Deus... Enfim. Perfeito. Foi isso que eu pensei. Não faça uma legislação que talvez ela seja usada contra você e não vai ser legal. Não, e por Deus ainda. Vai ser usada você não vai poder discutir, contra você, né? por Deus. Você não vai poder discutir, ele vai estar certo. Ele é muito melhor do que você. Só para constar, né? Uma publicação aqui do Veredas, tá? Então eu imputo a ideia aqui a eles, tá? Ao projeto que existia, infelizmente acabou. Não julgueis e não sereis verdade. infelizmente, Triste. e não sereis julgado. Obviamente,
estão falando de Mateus, né? Essa parte aí agora discutida aqui. Aí eles perguntam, né? E como ficam os juízes? Olha a resposta. Posso ler? É chato ou não? À vontade. Tranquilo? É Eu curtinho. acho que é de boa. Ouvimos corriqueiramente recomendações para evitarmos julgar as pessoas. E isto não apenas como um gesto de boa educação ou fineza social, mas como um ato de quem está comprometido com a salvação de sua alma. Perfeito, ok. Sabendo disso, ao discorrer em seu Tratado da Justiça, na Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino tratou de responder acerca de se é lícito julgar. Então, alguma questão ali dentro da Suma, né? Provavelmente a prima segunda ou a segunda parte da segunda parte, algum lugar ali. O Santo Gênio inicia sua ponderação levantando os óbices ao exercício de julgar. Então ele cita Mateus 7:1, né? Não querais julgar para que não sejais julgados. Letra Sim. B. Ora, o Senhor de todas as coisas é Deus. Logo, a nenhum homem é lícito julgar. Romanos 14:4. E letra C. A quem peca não é lícito julgar, ponto, vírgula, e não há homem que seja sem pecado. João 1, capítulo 1, versículo 8, e Romanos, de novo, 2:1. Todavia, em contrário, argue-se também o texto sagrado. Ele cita a própria Bíblia para ponderar esse assunto aí, Deuteronômio 16:18. Estabelecerá juízes e magistrados de todas as tuas portas, para que julguem o povo com retidão da justiça. Retidão de justiça, a linha reta da prudência, da virtude cardeal. Então o juiz tem de ter a virtude cardeal da reta razão, né, tratada por Aristóteles, por exemplo. Para que se compreenda o espírito do texto da Suma, é necessário que se desprenda da corriqueira expectativa de um mero manual de condutas, com soluções instantâneas e utilitárias. Perfeito. Ali, entretanto, se encontra senão que um texto especulativo que busca a essência daquilo que se analisa. Santo Tomás não descreve, ou melhor, não escreve a fim de direcionar juízes, porém, para entender a natureza e, no caso, a ilicitude, ou melhor, a licitude dos julgamentos. Um julgamento é um atributo ou ato humano. Né? Em teoria do fato jurídico, você pode afirmar que é um ato jurídico lato sensu, antes mesmo de ser apenas jurídico. E, com ele, todos convivemos durante toda a vida, independente de sermos juízes togados. Bem, mas não é por isso que não se encontra ali também ótimos insights para a reflexão e orientação de condutas. Como solução, e já estou terminando, eu juro, como solução para conciliar os argumentos levantados, Santo Tomás aponta 3 condições para a licitude de um julgamento, partindo da conclusão já obtida em análise anterior, que o juízo é justo na medida em que é um ato de justiça. Primeiro, inclinação ao justo, então é a intenção de benevolência e temor a Deus por parte daquele que julga. Segundo, autoridade, ou seja, eu trocaria aqui por investidura, você tem que passar no concurso público aqui no Brasil, né? Legitimação social, não limitada ao aspecto político. Terceiro, reta razão, aqui entra a virtude cardeal do juiz, sobre a qual escreveu o nosso amigo Frederico Bonaldo. Ele tem um livro sobre as virtudes do juiz, que é o conhecimento claro do... Sério. Que é o que legal, abraço aí pro Bonaldo. Acesse o canal do Bonaldo. Acesse o canal do Bonaldo. Ele estava no começo, não sei se agora ele está. No começo. Reta razão, que é o conhecimento claro dos fatos, das provas, das regras em jogo. Encerro aqui esse longo parêntese, mas eu, pelo menos, acho muito interessante. Sim, sim. Eu achei interessante os 50% que eu entendi, mas... Desculpa. Não, tô brincando, não. Deu pra pegar a ideia, apesar de eu não entender boa parte dos termos. Enfim, logo em seguida, contra os orgulhosos. Ele vai fazer uma criticazinha ao orgulho aqui. Ele vai falar o seguinte: nós nos expomos não a um prejuízo comum, mas a um perigo grave, se nos deixamos levar temerariamente pelos projetos desses homens que se atiram à competição e à revolta. Ou seja, a galera ali de Corinto estava querendo competir, competição, né? Pô, eles quiseram tirar a autoridade eclesial ali, né? A princípio legitimamente constituída. E assim, pô, isso por competição, né? O cara queria estar ali, o cara se achava o bonzão, o virtuoso, o santo, né? Só que porra nenhuma, né? Não procede. Exatamente porque se fosse santo, se fosse virtuoso, se fosse tudo mais, estaria respeitando a autoridade, né? A obediência, inclusive, é uma virtude cristã. Lembrando que o Papa recebeu as chaves, né? Ele pode, o que ele desligar aqui, ele desliga no céu. E o que ele ligar, liga no céu também.
Então, Não é pra respeitar a você ir autoridade. lá e desligar. Exatamente. Então, tem alguém autorizado nessa terra a agir assim, né? Sim, Alguém que recebeu as chaves. sim. E aí nessa pegada da humildade ainda, ele ali fala do Cristo servidor, e ele coloca aqui, o Senhor Jesus Cristo, cetro da majestade de Deus, ou seja, o top dos tops, não veio, embora pudesse, no alarde da arrogância ou da soberba, mas humilde. Né? Nasceu na manjedoura, no meio dos bodezinhos, do burrinho, da vaquinha, etc, etc. Sim. Né? Então, assim, Aldrin, deu uma travada aqui. Espero que não tenha caído. Alô? Caiu. Peraí. Travou de novo. Sou eu ou é o Aldrin, pessoal? eu acho que fui eu, porque Deu uma mega travada. meu telefone começou a tocar na hora, assim, que travou. Ah, Então tá. acho que foi por causa Então, de mim. vai de novo. Mas a última coisa que eu falei foi qual? Você falou do presépio, vai. Eu Jesus tava veio como descrevendo o presépio, humilde. foi isso? Foi mais Jesus ou veio menos como isso. humilde e tal, e que quem é você pra virar e, eu quero o posto tal, eu quero essa altura tal na hierarquia da sociedade ou da igreja. Tipo, pô, Jesus veio no ponto mais baixo da hierarquia, digamos assim. Né? Então, pô, quem é E você ele tá veio ligado? aqui para uma missão dolorosa, né? Então, assim, Pra ele já fazer algo muito nasceu. mais importante do que você pode fazer. Ele já veio aqui, pô, vou salvar essa galera aí do pecado original. E além disso, eu vou sentir na pele a dor, né? A dor Sim. de quem eu criei. Pois é. E aí ele termina essa parte com a perguntinha retórica aqui, né? Se o Senhor se humilhou dessa maneira, que faremos nós, que por meio dele fomos colocados sob o jugo de sua graça, né? Então, a gente está aqui por causa dele, né? A gente pode dizer que a gente faz parte da igreja e que a gente tem pretensões espirituais, que a gente conhece a verdade por causa dele. E ele, bom, como eu falei, ele foi humilde, etc, etc. Nesse sentido, quem somos nós para não sermos humildes? Só para Respondendo o que o constar, Samuel perguntou, é porque o Samuel perguntou qual é o livro que a gente está resenhando. ah, A gente está resenhando isso. A a capa original é essa patrística, aqui. é o nosso longo projeto. Isso. Você terminou o trecho ali na página 34, é isso? Eu entendi certo? Sim, não, eu terminei na página Não. 35. O último parágrafo a última frase tá. da 35 foi o que eu falei agora. Tem algo aí Ah, pra tá. falar Não, ainda? só para. Não, o capítulo desse trecho é muito interessante. Parece bobinho, mas ele resume isso. Cristo, servidor. É o server. Exato. Servidor. Exato. É isso. Ele veio, Servo. é meio que É o assim, servo. ele veio para servir. E você, tá querendo o quê? Tá querendo gozar de Tá querendo prazeres, mandar. usufruir? Tá querendo ter Tá servos. querendo mandar? Exatamente. Ele que é o rei, veio para servir. Exato. Né? Muito bom, muito bom, muito bom. É isso aí. E aí ele dá alguns exemplos, de novo, da Bíblia. Aí agora né? a parte mais linda, a humildade dos santos, é isso? Sim, a humildade dos santos. Aqui é a parte que para nós católicos é sempre a parte que nos toca na alma mesmo, né? É uma coisa, eu acho lindo, a história de todo santo é sempre o exemplo da humanidade de Cristo, né? Sim, e ele está falando de santos do Antigo Testamento, né? Aqueles que são É. considerados santos que não vieram depois de Cristo, mas antes de Cristo. Sempre Elias, teve santos. Eliseu, Ezequiel, Abraão, Jó, Moisés. Nós falamos certinho ao mesmo Perfeito. tempo, hein? Aqui pra mim foi exatamente ao mesmo tempo. É engraçado Enfim. que a gente até discutia esses dias, né? Será que antes do Novo Testamento a igreja considera Santo, algumas né? figuras santas e, enfim, Tá aqui, tá sim. respondido. Então Essa é que um é a parada. exemplo, é um exemplo da cristandade antes de Cristo, né? É interessante isso. Sim, ao longo da humanidade inteira havia santos. Né? Inclusive Sim. a ideia de, eu não sei, agora eu vou falar um negócio super sem fonte aqui, mas que eu já ouvi falar algumas vezes por parte de seminaristas. Né? Sempre ao longo da história há santos. Né? O dia que não tiver mais santo é o dia do juízo final. Então sempre tem alguém sustentando, carregando o mundo nas costas, num certo sentido. Né? Mas é interessante que ele menciona esses exemplos dessa galerinha aí. Ele comenta exatamente da perspectiva da humildade, né? Ou seja, pessoas tão importantes, né, que são santas, Abraão, Jó, Moisés, etc. Pessoas tão importantes que são santas, quando perguntadas quem eles são, né, quando falando de si próprios, se colocavam numa posição de quase nada, sabe?
Ele fala, aí eu selecionei aqui, né? Abraão, que, porra, fez tudo que a gente sabe que ele fez, ele falava para Deus, eu sou terra e cinza. Ou seja, nada, né? Jó, que, enfim, que na própria Bíblia está dizendo que o cara foi piedoso, foi, cadê o que mais? Veraz, irrepreensível na fé, etc, etc. Ele próprio falou, ninguém está limpo de sujeira, mesmo que tenha vivido apenas um dia. Né? Então o cara, sabe, se colocando sempre para baixo. Né? E aí Moisés, que, pô, Moisés, não precisa nem falar quem ele é. Aí ele fala, né, para Deus, quem sou eu para que me envies? Eu tenho a voz fraca e a língua pesada. E diz ainda, eu sou o vapor que sai da panela. Ou seja, nada. Né? Todo santo parece que se enxerga como sendo nada. Apesar de, no final, ele ser realmente muita coisa, muito mais do que a gente. Por falar em magnitude de santos, né? O que Tomás disse de sua suma? Que depois de uma visão que ele teve numa missa, que ela era como palha. Rapaz, se a suma é palha, eu nem quero saber o que eu sou. O resenha forense é cinza. Não, bosta, né? Se a suma teológica é palha, o que é meu Evernote, tá ligado? Nossa, não dá nem pra reciclar, cara. A gente tá fudido. Não, a palha ainda pega fogo. Não transformar em nada. Pois é. Bom, dessa parte da humildade dos santos, pra mim é isso. Não, só para terminar então, assim a humildade e a modéstia, vividas pela obediência desses homens sobre os quais Deus testemunhou, tornou melhores não somente a nós, mas também as gerações que nos precederam, àqueles que acolheram suas palavras no temor e na verdade. Temor, verdade, e a precedência do que veio antes, ou seja, respeite a tradição da revelação. Né? Perfeito. Sua câmera tá torta, Aldrin, é assim mesmo? Não é. Já vai derreter o teu celular aí, mas enfim. Não, mas quando tá torto fica mais resistente. Eu fico até com medo de deixar de direito às vezes. Não, tudo bem. Então vamos lá. Não, agora foi. Paz e concórdia. Agora é exatamente o momento da virada, né? Ele falou agora dos problemas. Ele falou agora, olha, vocês estão fazendo isso, vocês estão Ele estava lavando roupa suja. Orgulhosos. Sim, agora ele estava mostrando o problema. Até agora ele estava falando, olha, isso aí que está acontecendo é ruim por causa disso. O santo tal passou por isso, tal cara passou por isso, não sei o que, isso é ruim. Agora ele como que propõe a solução. Ele comenta, se ele antes estava falando da discórdia, agora o tema é a paz e a concórdia, que é exatamente o antídoto. Concórdia. E, bom, ele abre então, né? Participantes, portanto, de muitas ações grandes e gloriosas, corremos para a meta de paz. Há algo aí? Não, pode continuar. Tá. E agora vem, eu falei contigo ontem, eu falei, olha, eu tive um insight aqui da quinta via de Tomás. Vem agora. Brabo, fala aí. Eu sei exatamente o que você vai falar, foi exatamente o que eu sublinhei. Vai, fala, eu sei exatamente o que tu vai falar. Não, então vamos fazer o seguinte, você sublinhou a harmonia dos cosmos? Sim, consideremos como ele age sem ira em toda a sua criação. Então lê toda essa parte aí e aí eu falo da quinta via, pode ser? Tá, em nenhum lugar tá escrito cosmo aqui, né? Você falou cosmo... Não? A harmonia do cosmos. Eu falei dos, né? Do cosmos. Não. Eu realmente não sei do que você tá falando. Não, mas a ideia é exatamente a mesma, né? Eu sublinhei a última frase desse parágrafo aí. Ele coloca, contemplemos com o pensamento e fixemos com os nossos olhos da alma. Olha aí embaixo, ó, já vai estar aí embaixo. Em itálico. Tá, é o nome da coisa. Sim. É isso. Mas o que eu vou falar agora ajuda a descrever isso, né? Tá. Porque ele fala aqui, contemplação. Ou seja, contemplamos Deus com o pensamento e fixemos com os olhos da alma a paciência da sua vontade. Deus é paciente. Deus não opera revolucionariamente. Deus não opera... né? Deus vai com calma. Consideremos como ele age sem ira em toda a sua criação. Então, na natureza, você não vai encontrar a desordem. Você vai encontrar a ordem, a calma. E assim a gente deve transportar essa ordem para as nossas relações intereclesiais. Não, tipo, dentro da igreja. E entender que se Deus colocou ordem no mundo é pra gente ter ordem entre a gente também. Intra, eu esqueci o prefixo. Nossas relações intra-eclesiais e aprimorar, assim, pra glória maior de Deus. Ad maiorem Deo gloria. Então eu vou aproveitar esse teu raciocínio para fazer a ponte com a quinta via, pode ser? Sim, tem tudo a ver, portanto, ele fala então do parágrafo seguinte, a harmonia do cosmos, né? Eu não vou ler tudo, mas ele olha como ele abre, que lindo. Os céus que se movem por sua disposição,
lhe obedecem harmoniosamente. E ele não está colocando aqui no sentido, digamos, metafórico, figurado. Ele está falando literalmente, olha, as nuvens do céu aí que você vê, Sim, né, sim, a chuva sim, que chove, enfim. É algo O muito dia concreto, e a noite. né? A ordem é algo sim, muito concreto. exato. O dia e a noite realizam um curso que ele estabeleceu sem tropeçar um no outro. Até aqui engraçado, né? Lembrando de Sidney Silveira, Deus pode tudo, mas ele não pode tudo. Né? Ele não pode fazer a Terra girar para os dois lados, porque ele estaria traindo a própria ordem lógica objetiva de Sim, realidade sim. que ele mesmo concebeu, né? O É, Sol, isso a Lua... é uma limitação entre aspas. Dá pra fazer uma live só sobre isso, mas Tá, segue aí tá. que, sim, Deus é onipotente. Se tem alguém que não é cristão assistindo, Deus é onipotente, sim. Continua, Continua, continua. ele pode tudo, mas tem coisas que ele não pode, mas Não, mas isso não trai a pode ideia- entre aspas. Isso não é não poder. Eu não vou explicar isso agora. Continua Mas aí. isso Melhor não desfaz a onipotência, é isso que eu quero dizer. É porque O quando Sol- você fala em... Ah. Quer que eu explique agora? Vai. Quando eu falo, por exemplo, que Deus não pode fazer... Tu falou um exemplo bom. Da bola que gira para a direita e para a esquerda simultaneamente, né? O exemplo é de Quando você Sidney Silveira. Desculpa, O exemplo é do... Não é do Sidney Silveira, gente. Me ajuda? É do... Noguê? Noguê, isso. Carlos Ah, tá. Noguê, desculpa. É dele. Bem, por que Deus não pode criar uma bola que não gira para a direita e para a esquerda simultaneamente? Porque quando você fala em uma bola que gira para a esquerda e para a direita simultaneamente, você não está se referindo a nada, na verdade. Exatamente, sim. Na verdade, você está dizendo e dizendo, né? Você está tipo, Deus não pode criar... Tertio Tá. non datur. Pois é, tu fala, ó, para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Tipo, você está colocando palavras que não significam nada, não se referem a nada na realidade. Então, sim, Deus pode tudo. Porque quando você fala em algo contraditório, você não está se referindo a alguma coisa. Né? Tipo, Deus não pode criar uma bola quadrada. Aí, pronto, o Rush colocou ali, o paradoxo da pedra inquebrável que Deus cria e quebra. Né? O que eu ouço normalmente é Deus criar uma pedra que ele mesmo não possa levantar. Sim. Quando você fala em uma pedra que Deus não pode quebrar ou Ele levantar... seria renunciar à própria onipotência. Isso é logicamente Não, impossível. você não está se referindo a nada, porque, por definição, Deus pode tudo. E uma pedra que Deus não possa quebrar ou levantar, isso está fora da esfera do ser. Você não está se referindo a nada. Você está colocando as palavras de um jeito que parece que se refere a alguma coisa. É uma bola quadrada. Deus não pode criar uma bola quadrada. Tá, mas quando você fala em bola quadrada, você não se refere a algo. Tipo, você pensa que está se referindo a algo porque você coloca as palavras de um jeitinho que você acha que se refere a alguma coisa. Só que quando você fala bola e você fala quadrada, você já diz o que você disse. E aí você acaba falando simplesmente, Deus não pode criar e fica faltando algo. É a mesma coisa que eu falar, Deus não pode criar blá, 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 blá. É exatamente a mesma coisa. Você não se refere a absolutamente nada. Tanto que os milagres, de algum modo, não são impossibilidades lógico-objetivas. Metafísicas, sim. Exato, metafísicas, gostei. Metafísicas boa. e lógicas sim. Sim. Existe essa diferenciação, né? Impossibilidades morais, impossibilidades naturais, físicas, não lembro agora o nome. Só para dar um exemplo metafísicas. muito caro para nós católicos, né? Quando a hóstia sangra. Então, por um processo físico-químico puro, límpido, é óbvio que um pedacinho de trigo não tem potência de sangue. Sim. Só que por um milagre eucarístico, isso pode acontecer, certo? Então Deus pode tudo nesses termos, por exemplo. Né? Sim. Isso é o que a gente chama de lei natural, não no sentido que você estuda do direito, mas no sentido de que, assim, uma pedra, se eu soltar aqui, ela cai. Mas eu consigo conceber plenamente uma pedra que eu solto e ela fica aqui. Tipo, isso dá pra eu sei que isso conceber. não vai acontecer, só que eu consigo conceber. Então não é uma impossibilidade metafísica, mas é uma impossibilidade natural, física. E o milagre é exatamente a quebra dessa ordem natural, mas jamais uma quebra da ordem causal física. explicativa, tal qual natural. já observamos no intelecto. Fenômenos da natureza. Exato. Porque pensa, Tanto que é Deus poderia ter criado a sobrenatural, pedra. Sim, Deus poderia ter criado a pedra para ela não cair. Não teria nada de contraditório nisso, tá entendendo? Sim. Enfim. Nos retemos muito então, a esse ponto aqui, mas vai dar um bom, corte maneiro. Vai ser dar um legal. ótimo corte. Vai ser Aristocast. divertido. Então, voltando aqui à harmonia do cosmos, para eu finalmente fazer então O Lucas Belo mencionou ali, sim, a irmã Miriam no Trivium
fala um pouco sobre isso, né? Inclusive lá que eu conheci essa distinção entre uma impossibilidade moral, uma impossibilidade natural e uma impossibilidade metafísica, né? Isso é bem recorrente na lógica, é um tema bem importante aí para se estudar. Mas vamos voltar para o conteúdo do livro. Tá certo, um abraço aí pro Lucas. Amanhã tem... Abraço. Acessem tem- o canal do Lucas, inclusive. Tem, Lucas ele Belo. tem um ótimo grupo lá de literatura. Com 2 L's. Isso. Então vamos lá. Ele diz: os céus que se movem por sua disposição lhe obedecem harmoniosamente. O dia e a noite realizam o curso que ele estabeleceu, sem tropeçar um no outro. O sol, a lua e os coros dos astros giram harmoniosamente conforme sua ordem e sem nenhuma transgressão, dentro dos limites que ele determinou. A terra, germinando conforme a vontade dele, produz, nos devidos tempos, abundantíssimo sustento para os homens, as feras e todos os seres que vivem sobre ela, sem nunca se rebelar, sem nunca mudar nada do que por ele foi decretado, etc, 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 até que no final ele diz: o grande Criador e o Senhor do Universo ordenou que todas essas coisas se executem na paz e na concórdia. Por que eu pensei na quinta via aqui? Bom, vamos lá aqui, ó. Tá aqui a Suma Teológica, da versão que eu tenho com a tradução, desculpe, do jurista, do Alexandre Corrêa. Isso. Perfeitamente. Que tem direitos autorais ainda de tradução, tá, pessoal? Prima pars, questão segunda, tá? Só um segundinho. Ih, rapaz, onde que ficam as 5 vias? Artigo... É questão segunda, né? Faço a menor ideia. Eu sei que a gente tem pouco Não, tempo, não. tá? Não, A não live tá tem. O acabando, meu não teoricamente. tem mais essa limitação. Ah, é? Questão Maravilha, segunda. então. Maravilha, alegria. por isso que eu não estou com pressa. Pô, é isso aí, galera. Questão Muito 2, bom. famosa questão 2. Deus existe? E olha só a quinta via, que é a via do governo dos entes, né? Bom, só para contextualizar aqui, Tomás tem uma construção lógica para tentar provar ou para mostrar que é razoável crer que Deus existe, né? Ou melhor, que Deus dizem alguns tomistas. E aí Todos. Inclusive o Tomás. Inclusive Tomás, sim, mas aqui, só para constar, a questão segunda tem a pergunta: Deus existe? A pergunta não é Deus é. Ah, não, tudo bem, mas Não é? É porque as pessoas falam Deus existe, mas é num sentido Não, mas diferente. na no final das suma, contas. a pergunta está: Deus é. Talvez o sentido seja: Deus é. Na Sim, suma não, está: Deus sim, existe. Sim, tá. Não, tudo bem, Tá. tudo bem. A Enfim. conclusão é que Deus é e que isso é diferente Tá. de existir dentro Daí- do próprio sentido tomista, mas vai, segue. Na quinta via, que não deixa de ser uma via a posteriori, ele fala do governo dos entes. Onde ele escreve: a quinta via procede do governo das coisas, pois vemos que algumas, como os corpos naturais que carecem de conhecimento, operam em vista de um fim, o que se conclui de operarem sempre ou frequentemente do mesmo modo, para conseguirem o que é ótimo, de onde resulta que chegam ao fim não pelo acaso, mas pela intenção. Mas os seres sem conhecimento não tendem ao fim sem serem dirigidos por um ente conhecedor e inteligente, como a seta pelo arqueiro. Ou seja, Deus informa os entes, né? Ele é um emissor. Logo, há um ser inteligente, a causa incausada, a causa imóvel, pela qual todas as coisas naturais se ordenam ao fim, a que chamamos Deus. Aqui o exemplo que eu dou até nas 5 vias, que daqui a alguns dias sai no canal, é o dos animais, né? Que não agem racionalmente, eles não pecam, mas sempre tendem a um fim pré-ordenado. E por que eu pensei aqui na quinta via? Olha o título, né? Harmonia do cosmos. Existe uma harmonia inteligida por Deus, informada nos entes, enfronhada numa informação, né? Que para Tomás é uma prova a posteriori, mas não deixa de ser uma prova da existência de Deus. Eu, pelo menos, Muito bom. depois da quarta via, eu acho a quinta via lindíssima, maravilhosa. Né? Braba Não mesmo. como diz o nosso amigo aqui. Achei, eu nunca Pensando encontro no aqui, ato. Giovanni Reale. Não, Elton Jordan Mesquita. Peterson. Não tenhais medo. Nosso amigo, eu não Canal sei quem é esse cara não. Brasileirinhos. Tá, sim, sei quem é. É o Elton Mesquita que escreveu Não Tenhais Medo. E ele dá um exemplo da teia de aranha, que na edição do vídeo é assim, é uma coisa linda.
E num determinado momento ele fala, não é banal que a teia da aranha tenha propriedade assim, assim, assado. Não é banal que as asas da borboleta reflitam com a luz tal a cor azul, assim, assado. Enfim, não é banal. Há um sentido. E há uma harmonia de cosmos. Sendo assim, se há no cosmos, se há na coisa, no ente, no animal que não pode pecar, que você, como mais linda criação divina, possa agir de maneira a lograr a paz e, portanto, a concórdia, a harmonia. É isso. Brabo demais. Não é tão bravo quanto suas colocações, o seu palavreado metafísico de acidente, ente, potência. Eu ainda vou aprender isso. Tô com vergonha. Para de ser cachorro. Harmonia na comunidade. Calma aí um segundo. Logo antes de entrar nessa parte da harmonia da comunidade, porque ele está falando da harmonia do cosmo e depois vai falar da harmonia da comunidade, como a gente pode transpor isso. Mas ele fala da harmonia do cosmo bem no finalzinho, aí para fazer essa transição, ele coloca o seguinte: de fato, ele, Deus, espalha seus benefícios sobre toda a criação, mas a nós ele os prodigaliza superabundantemente quando recorremos à sua misericórdia por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, percebam, o cosmo tem ordem, o cosmo é belo, o cosmo tem harmonia, beleza. Mas nós somos imagem e semelhança de Deus. Tipo, a gente recebe isso. Tipo, se essa ordem existe na natureza, essa ordem a gente recebe, tipo, pra caralho, tá entendendo? A gente recebe muito dessa ordem. A gente deveria... a gente tem muito potencial de expressar essa harmonia, tá entendendo? Porque nós temos as potências superiores da alma. Sim, a gente não é... Não somos parva naturada somente, somos alma. Sim, a gente não é literalmente terra, sabe? A gente tem uma obrigação maior do que a pedra, do que a terra de exercer essa harmonia, tá ligado? E a gente não exerce. Não é bicho. Sim, a gente não é bicho. Se o bicho exerce uma harmonia, a gente tem muito mais responsabilidade de exercer isso. Exatamente. A gente acaba não exercendo, né? A galera de Corinto, pelo menos, claramente não estava exercendo. E aí, entrando na parte da harmonia, tem uma parada que eu queria comentar aqui. Só um ponto. Antes, fala. Eu só queria... Você tá com pressa? Não? Nem um pouco. Pra mim tá muito bom, então eu não tenho pressa. Pra mim tá muito bom, pra mim segue. Só que eu também não quero enrolar. Não, mas só pra constar, quando o Tomás enfronha esse raciocínio do governo dos entes na natureza, não tem o mesmo sentido, e eu dou esse aviso, inclusive, na live com a Cecília, um sentido meio que Spinoza. Sabe, essa coisa meio... Entende? Ele não tá... É meio que assim... As 4 causas aristotélicas são harmonizadas divinamente, mas isso não quer dizer que Deus está na coisa em si. Só que a causa formal satisfaz a causa final, por exemplo. Então, por exemplo, o bico do pássaro tem uma forma de bico, uma matéria lá, né, uma proteína, mas a causa final qual é? Poder se alimentar corretamente. E isso foi cotejado e enfronhado no governo dos entes. Espero que tenha ficado claro o raciocínio. Perfeito. Todas as partes do ente se orientam por essa causa final, né? Estão dispostas de uma maneira que essa causa final possa ser realizada da maneira mais excelente possível, né? Exato. Deus, né? Deus olhou para as coisas e falou, é bom. Então, é bom. Nós deveríamos ser também. Bom, a harmonia na comunidade. Ele coloca algo aqui que é até uma curiosidade que tem uma pegada histórica também, para além de doutrinal, que ele fala aqui: consideremos que ele está próximo e que nada lhe escapa de nossos pensamentos e de nossas ações interiores. Aqui ele fala, né, Deus está próximo. Lembrem-se de que Deus veio à Terra há alguns anos atrás para o Clemente. Clemente não conviveu diretamente com Jesus, mas capaz até dele já estar nascido quando Jesus estava vivo. Eu não sei. Mas ele conviveu com os apóstolos. Então, assim, Jesus voltar é um fator muito urgente para eles. Porque a verdade é essa, né? Jesus não falou, olha, eu vou voltar daqui a tanto tempo. Olha, eu vou... daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, daqui a 3000 anos. Ele não falou isso. Ele só falou, vou voltar. E os apóstolos entenderam que aquilo dali ia rolar daqui a pouco. Então, por isso esse, entre aspas, desespero todo, né? Por isso que essa motivação toda para ir atrás e pregar o evangelho, converter as pessoas. E aqui o Clemente ainda tem isso. E é curioso como ao longo do tempo a gente vai perdendo isso, né? Porque literalmente Jesus pode voltar daqui a 10 segundos, sabe? Jesus agora pode voltar amanhã. Jesus pode voltar agora. Pois é. Ou daqui 1000 anos. A gente não sabe.
ou daqui a 1000 anos, né? Inclusive, não é correto a gente ficar tentando Não pode. antecipar isso. Mas, de qualquer jeito, é interessante a gente captar, através dessa citação aqui que eu coloquei, deve ter outras ao longo do texto que eu não peguei, mas através dessa citação a gente tentar captar esse espírito de esperança mesmo, né? Porra, Deus pode vir a qualquer momento. Ele falou que vai vir a qualquer momento, então, porra, qualquer momento é qualquer momento. Por que eu tô agindo como se ele não fosse voltar a qualquer momento, né? Isso, Enfim, fica a isso é reflexão aí doloroso, pra né? vocês. Eu sei que ele perdoa, mas eu tô vivendo no pecado, né? Por exemplo. Porque Nossa, você pode isso virar e falar, eu vou deixar pra mudar depois de amanhã. Tá, mas ele pode vir amanhã. E aí você se ferrou. Ele pode voltar enquanto você está no puteiro, literalmente. Pois é, tu virar, não, vou só dar aquela passadinha no puteiro ali, comer uma galera. Assim, pode ser que você esteja ali, o teto do puteiro quebre, e você veja Jesus voltando e você se ferrou completamente. Quer dizer, claro, Deus é misericordioso, a gente não sabe se ele vai te condenar ou não, mas assim, não vai arriscar, tá entendendo? Então a conversão é urgente. Né? Deus é paciente, como ele falou, né? É um pouco paradoxal, digamos assim, né? Deus é paciente, no certo sentido, a gente deve esperar, mas pode ser a qualquer momento. A gente não é Deus para saber a que momento vai ser um momento bom para ele voltar. Então, essa parada, né? É tentar agir como se fosse agora, daqui a 10 segundos. Gostei, perfeito. De onde chegamos ao item 2, fidelidade de Deus para com os íntegros. Segundo comentário mega rápido. Pode fazer. Ele fala aqui no outro momento dessa harmonia da comunidade, que eu acho que resume bem o espírito da coisa, né? É melhor estar em conflito com homens ignorantes, faltos de bom senso, soberbos e jactanciosos, que eu não sei o que significa, em seus arrogantes discursos, do que estar em conflito com Deus. Então, parece que, a harmonia da comunidade é importante, é um bem, certamente, mas se só tem gente arrogante em volta, tipo, tu não precisa necessariamente estar harmonizado com eles se isso for te trazer algum mal. O que importa é que tu esteja harmonizado com Deus. Né? Então, a gente busca a harmonia da comunidade em nome de Deus. Mas se for para ter uma harmonia em nome de um monte de gente soberba, etc, etc... Eu tentei não rir, cara, mas você riu. Não, o Lucas, pra quem tá vendo depois, o Lucas comentou aqui, corte do Aristocast. Ir ao puteiro é pecado. Ir ao puteiro é pecado. Cara, isso vai existir. Obrigado pela... Obrigado pela sugestão. Não, e na foto a gente vai colocar o Lucas, assim, com aquele sotaque meio paulista dele. Então, nos cortes de Aristocast, eles perguntaram, então, ir no puteiro é pecado? Eu não sei se ele fala assim, não, mas tá. Não, ele tem um sotaquezinho meio paulista. Tá. Uhum. Bom, próxima parada então, né? Fidelidade de Deus para com os íntegros. Lembrando, a gente leu agora a primeira parte, só que essa primeira parte foi infinitamente maior, né? A segunda é bem mais curtinha. Tem muito menos Eu ideias. Eu não tô cansado, por mim eu fico aqui mais 1 hora, porque tá muito legal. Tudo bem, vamos até amanhã, não quero nem saber. Tudo bem. Então vamos lá, fidelidade de Deus para com os íntegros, o que me leva a pensar numa parte das lives que fizemos sobre Sertiange, porque ele fala assim, Deus ouve os corações simples, então a fé em Cristo garante todas as coisas, etc, etc, mas ele fala, olha... bem-aventurança aí, eu acho. Não, segunda, sei lá, é uma bem-aventurança aí, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois... Aí o pois eu sempre esqueço. Eu não me lembro agora. Não, mas o Sertiange fala da importância da humildade, né? E eu me lembro que eu fiz um raciocínio mais ou menos assim, olha, o que adianta você ser o doutor honoris causa em teologia e não ser cristão, né? Então talvez a copeira lá, sabe, a dona Lourdes, é muito mais cristã que você e Exatamente. vai ter uma salvação mais plena, digamos assim. Isso aí eu acho que está no corte do Aristocast, que está lá no canal, né? Do problema das ciências particulares, isoladas. É verdade. Eu acho que era isso, né? A teologia isolada faz com que você ache que saiba de tudo, porque, bem, Deus falou pois verão a Deus. De Deus. Obrigado, isso, pois verão a Deus, isso, Diógenes. perfeito. Por quê? Porque a gente purifica o nosso coração e abre espaço para Deus entrar nele, né? A gente abre mão das nossas vontades, das nossas coisas de seres humanos mortais de bosta, e Deus invade o nosso coração, né? Perfeito. Próximo tópico, os projetos de Deus se cumprem. Bom, tá na aventurança aí, na boa aventurança, né? Pois verão a Deus. Rápida e proximamente se cumprirá o desejo de Deus. Colocou isso? Peraí, na página 41. Ah, tá. Os projetos de Deus se cumprem.
Sim. Perfeito, é isso aí. Ele fala que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos às suas súplicas. Mas a face do Senhor se volta contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a lembrança deles. Então, assim, realmente, né, enfatizando a coisa do livre-arbítrio, inclusive. Se você não purificar teu coração, tipo, Deus está com a mão estendida, tu precisa estender a mão também para pegar, né? A gente estava falando esses dias disso, eu até peguei no catecismo para ver, e tinha um raciocínio muito interessante, que ele fala que, já que nós somos imagem e semelhança de Deus, tipo, e Deus tem parte na nossa Do João conversão, Paulo II? Sabe onde está? no amarelo, pô, não vou saber. Não, Vou eu saber, ia não. pegar aqui, mas tudo bem. Não, eu não vou saber de jeito nenhum, mas ele fala. Enfim, eu realmente não vou saber. Mas ele fala sobre. Nós somos imagem e semelhança de Deus, e se para nossa conversão Deus precisa agir, é quase lógico que a gente também precisa, né? Enquanto imagem e semelhança de Deus. Então me parece que até um pouco aquela imagem lá da Capela Sistina, né? Tipo, Deus está estendendo a mão e a gente tem que estender também. A mão de Deus está sempre estendida. Né? Cabe a gente fazer o esforcinho e, olha, beleza, pode pegar na minha mão. Pá! E ele carrega a gente. Perfeito. Ressurreição futura. De novo eles falam, né? Eles dão um aviso. Consideremos como o Senhor nos manifesta sem cessar a ressurreição futura. Acho que você já comentou, né? Não precisa. Agora eu fiquei um tempinho sem sublinhar nada aqui, porque realmente parece que pouca coisa Quer falar da Fênix? nessa parte. Bom, pode falar aí, né? Bom, Não, a Fênix eu é um achei simbolismo interessante. tanto... Parece até um pouco evidente, né? Porque é aquilo que vai pra cinza e renasce com o fogo. O fogo tem também esse simbolismo da purificação. Então, parece fazer sentido de várias formas, né? A gente talvez se reduza a cinzas e aí Cristo venha e transforme a gente no que Ele quer que a gente seja, e assim a gente se torna santo. Deus é veraz e todo-poderoso. Pode ser? Acho que está acabando. Se tiver, Não, tá ainda não. acabando já. Eu tenho 4 páginas ainda assim. É que agora eu acho que fica um pouco. Aqui é uma exortação já mais abrandada, né? Ele Sim, volta sim. da bronca, mas. Pessoal, vamos maneirar aí, vamos segurar a onda, né? Sim. Isso é uma característica que eu já percebi bastante desses escritos dos primeiros cristãos. Eu percebi que quando eu estava lendo isso aqui, Exortação aos Gregos, de Clemente de Alexandria, a gente provavelmente vai ler isso aqui de novo na Patrística. Mas essa coisa dos exemplos é muito forte, né? Tu vê que desde sempre o exemplo já é a muito santidade. caro para o cristão, porque nesses escritos de exortação é sempre tipo exemplo, 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 o que permite que a gente passe mais rápido por essas sessões quando vai comentar. Então, mas é interessante tu parar, meditar um pouco nos exemplos. Inclusive exemplos, digamos assim, ruins, né? Aqui na Exortação aos Gregos, por exemplo, o Clemente, que é outro Clemente, Clemente de Alexandria, ele usa bastante exemplos negativos, né? Ele fala, tipo, olha, os seus deuses gregos aí, tipo, olha o que eles estão fazendo. Olha o cara fazendo orgia, olha o cara mandando matar gente, olha o cara fazendo isso, aquilo. Então, o exemplo realmente parece que desde essa época já era muito caro ao cristão, tanto positivamente quanto negativamente, né? Tanto algo a ser buscado como algo a ser evitado. Então, Ele é isso, ato, né? sim, e isso mostra muito da natureza desses escritos aqui, né? Perfeito. Acaba servindo, se me permite usar um linguajar do direito, é meio que assim, a Bíblia, a revelação escrita, seria como a lei seca. A lei. E o exemplo aí seria como a jurisprudência. O julgado do Muito tribunal. bom, muito bom, muito bom, muito bom. Caralho, eu gostei muito disso. Gostei muito disso. É uma Muito legal, boa... meu. E para o católico isso é muito caro, né? Porque a Isso tradição faz da sentido igreja pesa demais. bastante. É meio que a jurisprudência da igreja. As súmulas Sim, da, sim. da corte, enfim. E tu pensa, né? Se tivesse um E monte há de coisa divergências, escrita, né? E aí você vai resolvendo, Sim, há vai divergências. decantando até ter um Sim. entendimento perfeito, né? Da norma. Perfeito. E uma das formas de você resolver esse tipo de conflito, eu acredito que seja exatamente vivendo a coisa. Né? E você vai colhendo os frutos daquela do vivência ponto e de você vai vista- vendo. Olha, isso Exato. funciona. Isso funciona no percurso da santidade. Do ponto de vista intelectual, talvez seja lícito pensar o seguinte: essa divergência se resolve com uma questão. Né? Entendi. E se for... Não, é porque eu falei da divergência interna da jurisprudência, que pode acontecer, né? Um juiz discorda do outro, né?
E a escolástica, de algum modo, trabalhando a revelação, ela percebe a divergência. Não, é que não está no exemplo, né? Mas está na interpretação da regra. Então você precisa Certamente. discutir, né? E às vezes disputar sobre o assunto. Sim, Enfim, com certeza. não sei se foi claro. Não, eu comecei a falar, mas não concluí, rapidinho. Tu imagina, Deus jogou pra gente um monte de livro aqui, um monte de texto. Né? Vamos supor que tivesse acontecido desse jeito. Isso não seria muito efetivo. Né? Tipo, é óbvio que Deus não fez isso porque não é efetivo. Né? Ele fez de outro jeito porque é melhor e Deus faz as coisas do melhor modo possível. Então, porque a gente consegue interpretar as coisas que estão escritas com base no que Jesus foi. Né? Jesus é o modelo. Os santos são modelos desse modelo, são mais imperfeitos, evidentemente, a cópia da cópia, lá no Platão, de certo modo, mas ainda assim estão num grau muito acima da gente, a gente deve copiar. Mas imagina, um monte de texto cru, sem referência a Jesus Cristo. Né? Parece que o modelo de Jesus Cristo e dos santos, realmente, é isso que tu falou, cara, é a jurisprudência, é a maneira de interpretar aquilo. O santo é a jurisprudência, é a jeito. súmula. Sim. Pô, muito bom, muito bom. Agora até a noção de jurisprudência para mim ficou muito mais clara. Eu já tinha a ideia de que eu tinha entendido, mas agora eu tenho certeza que eu entendi. Bem, sigamos. Perfeito. Sejamos dignos de sua escolha, página 44. Há algum comentário pertinente aí? Ele fala aqui que de todas as nações possíveis... de todas as nações possíveis, Deus escolheu exatamente a de Israel. A gente não faz parte da Israel... histórica, digamos assim, mas é claro que isso aqui tem um sentido espiritual. Né? Deus escolheu o seu povo, Deus escolheu você, então vamos ser dignos dessa escolha. Né? Deus escolheu a gente porque a gente tem potencial, porque a gente pode melhorar, e a gente melhora nele, né? Aceitando ele, aceitando nossas imperfeições, melhorando, e aquilo de que nós já falamos abundantemente antes. E como ele abre ali, né, o primeiro parágrafo dessa sessão, aproximemo-nos dele na santidade de alma, de novo. Seguindo o exemplo, a tradição. Seguindo o exemplo, a tradição. Exatamente. A vida dos santos, é isso. É isso aí. E de novo, sejamos dignos da bênção de Deus. Então, unamo-nos, portanto, à sua bênção e vejamos quais são os caminhos da bênção. Caminhos aqui me remete de novo à santidade, né? Porque é o caminho trilhado, pela jurisprudência, para usar a anedota aí, né? Que serviu tão bem. Perfeito. O caminho já trilhado pela sentença, né? Sim. Lutar pelos dons de Deus. Não sei se eu tô harmonioso aí contigo. Ou você tem alguma coisa antes? Peraí, o que tu falou aí? Não, tem servir como os anjos. Tu pulou uma... Não, eu pulei, grudou inteiras. A página, desculpa. Não, o próximo é só Deus justifica. Só Deus justifica. É aquilo de que a gente estava falando. De novo. Eu vou ler primeiro, né? Portanto, todos foram glorificados e engrandecidos, não por eles mesmos, nem por suas obras, nem por sua justiça dos atos que praticaram, e sim por vontade dele. Então, a gente por si não é nada. A partir do momento que a gente aceita Deus, a gente consegue ser alguma coisa. Né? E porque Deus permite que a gente seja alguma coisa também. E ele fala... nós não somos justificados por nós mesmos, nem por nossa sabedoria, por nossa inteligência, por todas essas coisas que a gente acha que tem de maravilhoso, mas pela fé, e por ela que o Deus Todo-Poderoso justificou todos os homens desde as origens. Né? E aqui, como eu falei para você antes. Veja como ele termina com um amém ali. Sabe como isso é importante? Amém, é verdade, eu não falei isso. Você sabe que ele, além de ele ter feito a crisma, Clemente Romano, ele incluiu a fala de amém nos ritos católicos. Foi ele? Foi uma pesquisa que eu fiz por fora. Interessante, né? Interessantíssimo. Não que, obviamente, ele não criou a palavra amém, tá, pessoal? Claro, vem lá óbvio que é uma palavra muito mais antiga, mas ele usou, ele ritualizou ainda mais, né? Perfeito. E é aquilo que eu te falei, né? Tipo, daria pra gente olhar pra isso aqui e tentar extrair alguma noção de, tipo, olha, a fé, se você crer, tá tudo bem. Né? Tipo, você crê, pronto, não precisa fazer mais nada. Só que assim, me parece que ao longo do livro, ele parece que esse parágrafo, se entendido desse jeito, contraria tudo que está sendo dito no resto, né? Tanto que o texto para o qual você pulou aí sem querer se chama Lutar pelos Dons de Deus. Então a gente precisa lutar também, né?
Uhum. E aquele vídeo da pedra do qual eu te falei, me parece que encaixa muito bem aqui, que eu não vou nem perguntar se você viu o vídeo, porque você não falou nada depois, eu não vou perguntar, eu não quero nem que você fale, não quero nem olhar pra sua cara agora. Mas, de qualquer jeito, se tu parar pra pensar, é isso, né? A gente se rebaixa e deixa que Deus haja na gente. Né? Tanto que o próprio Paulo fala, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, assim, mas o cara precisa se rebaixar, ele precisa se colocar à disposição de Deus. É como ele falou várias vezes aqui, ó. Tipo, aquela analogia que eu fiz da outra vez, né? Deus está com a mão erguida para você. Tu pode dar a mão também, mas parece que esse passo inicial depende de você. E uma vez que você já está totalmente aberto, Deus toma conta de você e te move, tá ligado? Perfeito. E, bom, aí você falou Bom, aqui implicitamente, vamos ser bem franco, né? É uma crítica à ideia de... um pouco a sola escritura, né? Porque há uma versão protestante que diz que basta que você aceite Jesus para ser salvo. Então, sola fide, né? Isso, desculpa. É que decorre da... Se eu não tiver convocado, decorre da ideia de sola escritura. São as cinco as cinco solas. estão relacionadas, né? Estão bem relacionadas. Tá tudo interligado, beleza. E logo adiante, já sublinhando tudo que você disse, né? Ó, mas é preciso fazer o bem. Então não basta falar, Deus justifica. Não, mas é preciso fazer o bem, né? E ele pergunta, então, ali para a população, né? Que faremos, então, irmãos? Cessaremos de fazer o bem e abandonaremos a caridade? Jamais. Agora vem a exortação, com exclamação, né? Jamais permita o Senhor que isso aconteça entre nós. Ao contrário, esforcemo-nos com zelo e ardor para praticar toda obra boa. De novo, não basta acreditar, pratique boa obra, né? O bom operário recebe o pão do seu trabalho com a cabeça erguida. O preguiçoso e negligente não olha a face do seu empregador. É preciso, portanto, que sejamos prestimosos em fazer o bem. Com efeito, é dele que provém todas as coisas. Beleza, né? Servir como os anjos. Algum comentário aí, Aldrin? Não. A última coisa que eu sublinhei foi na parte de lutar pelos dons de Deus. Uma parte que se relaciona com o que eu já falei, mas eu vou ler daqui a pouco. Okay. O Vitor falou um negócio interessante ali. A fé gera uma mudança ontológica. Gera. A fé gera um ponto onde Deus já pode agir em você, né? Sim. O Vitor, que é um amigo não católico, né? Protestante. Enfim, manda o papo aí. O que tu ia falar? Não. Tô te esperando que você vai lutar pelos dons de Deus aqui, né? Como eu falei, né? Nesse sentido, não me parece que realmente só a fé tá tudo bem, né? Tanto que ele fala de lutar, e antes falou várias daquelas coisas. E eu sublinhei uma parte aqui que eu acho que resume bem esse trecho. Nós, portanto, lutamos para sermos encontrados no número dos que o esperam. Calma, eu vou ler de novo. Nós, portanto, lutamos para sermos encontrados no número daqueles que o esperam, Deus, né? A fim de participarmos dos dons prometidos. Então a gente luta para poder receber esses dons, né? Como eu disse agora, a gente luta para se colocar nessa disposição para que Deus possa agir na gente. Para mim é isso. E já que eu sinto que você fala em tom de conclusão, então para concluir, né? Sim, foi exatamente o que eu acabei de dizer expressamente. De ler o último parágrafo, né? Eu gosto de fazer isso. Sim, a gente falou muito da santidade, né? E do papel do exemplo. E eu falei aqui algo até pensando no padre Paulo Ricardo. Ele fala que a ideia do santo é de mostrar como um exemplo da humanidade em Cristo, né? E olha como ele termina essa primeira parte. Jesus Cristo, caminho de salvação. Caríssimos, este é o caminho no qual encontramos a nossa salvação. Jesus Cristo, o sumo sacerdote de nossas ofertas, o protetor e o auxílio de nossa fraqueza. Aí vem a parte da santidade, né? Por meio dele, fixamos nosso olhar nas alturas dos céus. Ou seja, uma coisa de contemplação, né? Por meio dele, contemplamos como em espelho, ou seja, uma imitação, né? Sua face imaculada e incomparável. Por meio dele, abriram-se os olhos do nosso coração. Mediante ele, nossa mente obtusa e obscura refloresce para a luz. Mediante ele, o Senhor quis fazer-nos experimentar o conhecimento imortal. Eu estou satisfeito também e muito feliz, cara. Eu acho que foi assim muito feliz, o auge muito do Aristocast. Eu tô
muito satisfeito. Não esperava Eu não que fosse s- tão bom. Eu gostei bastante. Eu também não esperava que fosse tão bom. Eu não sei se foi o auge. É porque agora a gente se voltou para um assunto que é muito elevado. No sentido de que isso precisava ser maior mesmo, né? Esse aqui meio que por natureza precisava ser mais elevado, né? Mas foi muito bom, cara. Eu gostei do resultado. Maneiro. Tô feliz também. Quero, Tô muito quero ver feliz. postado no canal logo. Queria que amanhã fosse sexta. Queria que amanhã fosse sexta. Mas eu já bati o olho aqui e já vi que vai ter muita coisa interessante no restante da carta de Com Clemente certeza. Romano, o quarto Papa da Santa Igreja Católica. Meus amigos, Amém. invoco aqui Santo Tomás de Aquino para que ele nos ilumine doravante e hoje também. Desejo a todos um grande final de semana e deixo um abraço. Aldrin, quer deixar alguma mensagem, hein? Bom, eu quero pedir a Deus e a Nossa Senhora que ilumine a gente nesse caminho aí, né? Hoje é o primeiro dia de alguns anos. A gente tá usando o número 12, só que vai ser bem mais do que isso. É... Cara, eu acho que menos de 15 não vai ser, não. Então, Não vai. então é só com a ajuda de Deus mesmo. Acho que a gente é fraco demais pra fazer essa porra. É muito grande. Então que Deus nos dê ajuda aí, Nossa Senhora, Santo Tomás de Aquino, Amém. nosso Amém, orientador em nome até intelectual e espiritual. de São Clemente Clemente. Romano, agradecer aí, enfim. É, é isso aí. Que Deus esteja Caramba, hein? conosco. Metade da carta, 1h30. Fantástico. Meus amigos, tchau, tchau. Aldrin, eu que fecho aqui, né? Isso. Depois tu posta. Então tá. Tchau.